Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, o nosso tema é sobre higiene. A higiene consiste em um conjunto de regras e técnicas referentes à preservação da saúde e prevenção de doenças no organismo do ser humano, através da limpeza, desinfecção e conservação de instrumentos, espaços e objetos. Afinal, a higiene nunca é demais. Etimologicamente, a palavra higiene surgiu a partir do grego higienos, que significa o que é saudável. O termo surgiu como uma derivação do nome da deusa Hígia, a protetora da saúde e limpeza. Em relação à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidades. Então vejam que a palavra saúde, ela abrange vários conceitos. Esses conceitos como conceitos físicos, conceitos mentais e conceitos sociais. Então, para considerarmos uma pessoa saudável, não basta não estar com uma enfermidade ou uma doença física. Elas têm que estar bem tanto fisicamente, quanto mentalmente, emocionalmente, como socialmente, engajada, inserida na sociedade. Então a palavra saúde, ou termo saúde, ele é muito mais complexo do que apenas a ausência de doença. E como nós podemos fazer, ou uma das formas para fazermos, para termos a nossa saúde plena? Primeiro, se basear no conceito de higiene. Então nós temos que ter a higiene ambiental, a higiene mental, higiene pessoal e higiene corporal. O que vem a ser a higiene ambiental? A higiene ambiental está relacionado com a preservação das condições sanitárias do meio ambiente, com o intuito de impedir que prejudique a saúde do ser humano. Basicamente, a higiene ambiental consiste no cuidado que o homem deve ter com o ambiente em que vive. Varrer a casa, arrumar o quarto e levar o lixo para reciclagem são alguns exemplos de ações que contribuem para a higiene ambiental. Então, nestas imagens, nós temos as representações básicas do que seria a higiene ambiental, ou seja, a higiene onde nós vivemos, não só das florestas e matas, no nosso próprio lar. Então começa fazendo a higiene do lar, para depois expandir para o planeta. Não adianta querermos falar sobre preservação do planeta se nós não cuidamos nem mesmo do nosso quintal. Em relação à higiene ambiental, existem os famosos 3 R's, né? Ou seja, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reduzir consiste em evitar o consumo desnecessário de produtos a fim de diminuir a quantidade de lixo gerado pela população. É o famoso consumismo desenfreado. Consumir é bom? Claro que é bom, é gostoso, traz prazer. Mas o ideal é analisarmos o que devemos consumir, quando devemos consumir e a quantidade desse consumo. Reutilizar é dar nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e são jogados no lixo. Então, reutilizar é muito interessante para preservarmos não só o nosso dinheiro, como também os materiais
produzidos pela natureza. Então, se eu posso usar o material e reaproveitá-lo, reutilizá-lo, é uma grande valia, tanto economicamente, quanto também para a higiene ambiental, a preservação do meio ambiente. E reciclar é recuperar matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja ele industrial, agrícola ou artesanal. É claro que a reciclagem depende muito mais da iniciativa pública de fomentar esse tipo de situação, mas nós podemos, tendo essa reciclagem no nosso meio ou sendo promovido pelo Estado, também cabe ao indivíduo separar os seus lixos, né, para poder facilitar o processo da reciclagem. E vamos falar da higiene mental. A higiene mental se preocupa com a defesa da saúde mental. A higiene mental é essencial para que o ser humano esteja em equilíbrio e interaja de forma saudável com outras pessoas no seu meio social. Para isso, é importante pensar positivo, cuidar da autoestima, estimular a mente através de exercícios mentais, praticar exercícios físicos, se alimentar de forma saudável, manter relacionamentos sociais saudáveis e outras coisas mais. Então, a higiene mental, ela é um dos fatores principais para que nós tenhamos a nossa saúde completa, saúde plena. E essa higiene mental, inclusive hoje, ele é um assunto bastante abordado pelo estresse. Então, a falta de higiene mental é um dos fatores condicionantes para o aumento de estresse e ansiedade na população. Então, nós temos que, de certa forma, cuidar da nossa cabeça. Então, nós temos que aproveitar os momentos de lazeres. Então, o lazer faz parte, sim, da nossa vida e faz parte do nosso cotidiano. Então, saber aproveitar a família, ter o nosso momento individual para nós cuidarmos de nós mesmos e também termos as atividades coletivas. Então, sim, o lazer é uma das formas que temos de manter o nosso equilíbrio. Então, em relação à higiene mental, quando substituímos os maus pensamentos por uns mais felizes e agradáveis, a higiene mental é a fonte da saúde, da paz e do bem-estar. Então, sim, é necessário termos pensamentos positivos e, além dos pensamentos, atitudes positivas. Isso facilita e promove a saúde mental e, como consequência, a saúde como um todo. Em relação à higiene pessoal, a higiene pessoal consiste nos cuidados diários que o indivíduo deve ter com seu próprio corpo. Os hábitos higiênicos não se limitam apenas na preocupação de tomar banhos todos os dias ou escovar os dentes após cada refeição, mas também cuidar da alimentação, beber água filtrada e outras ações que ajudem a manter o bem-estar do organismo e da saúde. Então, sim, a higiene pessoal ela é de suma importância. E quando falamos em tomar banho, é lembrar que temos que higienizar todas as partes do nosso corpo, atrás da orelha, entre os dedos, a nossa costa. Então nós temos que fazer uma higiene completa do nosso corpo. Quando falamos de escovar os dentes, então quando falamos sobre escovação, não é só a quantidade, 3 vezes por dia, mas principalmente a qualidade dessa escovação. Não adianta eu fazer 5 escovações se eu não estou higienizando corretamente meus dentes. Então eu tenho que fazer uma quantidade ideal, que é em torno de 2 a 3, também não adianta fazer 5, porque eu posso desgastar os meus dentes, causando a abrasão dentária. Então não é quantidade, é qualidade da escovação. Faça pelo menos 2 escovações, pela manhã e principalmente a da noite, antes de você dormir. Eu escovei o dente
e fui tomar um suco. Eu tenho que escovar de novo? Sim, deveria escovar de novo. Então, quando se fala que escovou o dente e vai dormir, a única coisa que você pode realmente tomar é água. Somente água. Se você fez ingeriu qualquer outro tipo de alimento que não for a água, você não escovou o dente antes de dormir, vamos assim dizer. Além disso, nós temos a higiene com as nossas roupas. Então sim, não adianta você tomar um banho bem lavado, bem arrumado e usar as roupas sujas, porque no final não adiantou nada. É a tal da infecção cruzada. Então nós temos como higiene geral, né, ou seja, assoar o nariz de forma correta, de preferência com material descartável para ser imediatamente jogado no lixo, evitar andar descalço para evitar primeiro cortes e que machuque o pé e depois se contaminar por bactérias, fungos ou outros parasitas através do seu hábito de andar descalços. Tomar banho, como eu falei, lembrando de limpar todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. Escovar os cabelos e higienizar sempre o cabelo, evitando piolhos principalmente. Cortar as unhas de forma que você evite não só acumular sujeira debaixo das unhas, como também machucar as outras pessoas no convívio social. Sempre lavar bem os alimentos, afinal nós não sabemos como ele foi produzido ou foi manipulado até chegar na sua mesa. Então sim, sempre lavar bem os alimentos. Manter a sua casa sempre limpa, evitando de qualquer forma barata, insetos, qualquer parasita, né, rato que possa contaminar o ambiente. Água sempre filtrada, ou de preferência fervida e filtrada, principalmente em áreas que não têm o saneamento básico adequado. Então, em áreas sem o saneamento básico adequado ou confiável, usar a fervura e depois a filtragem desta água. Escovar os dentes após as refeições, como eu falei, que não basta só escovar. Escovar com qualidade, que não é força, é jeito. E sempre acompanhar o dentista, né? Então você tem que fazer o hábito de dentista e médicos preventivos fazer parte do nosso cotidiano. E higiene também com as nossas vestimentas, com as nossas roupas. Então, mais exemplos, né, de higiene pessoal: lavar bem os alimentos, sempre, usar sempre a água limpa, filtrada, né, e mesmo que você tenha um alimento que não foi totalmente consumido, proteger contra moscas, insetos, barata, rato, enfim, todas as formas de contaminação depois do alimento pronto, antes e depois de pronto. Lembrar da filtração, que elimina as impurezas, mas não os micro-organismos patógenos desta água. E a fervura elimina os micro-organismos, mas não as impurezas. Por isso que o ideal é sempre a combinação desses fatores. Em uma área que eu não tenho a água promovida pelo saneamento básico adequado, o ideal é que eu promova a fervura e a filtração desta água, para que eu possa eliminar tanto os micro-organismos contra as impurezas desta água. Em relação à higiene corporal ainda, a higiene corporal faz parte dos rituais diários da higiene pessoal, ou seja, todos os hábitos que auxiliam na limpeza, asseio, asepsia e conservação do bem-estar e saúde do corpo humano. Exemplo: tomar banho, escovar os dentes, cortar as unhas dos pés e das mãos, cortar o cabelo regularmente, fazer a barba e etc. Então, esses hábitos de higiene corporal são essenciais para a promoção da nossa saúde completa. E a higiene corporal, portanto, ela engloba várias ações do nosso cotidiano. Cortar o cabelo e mantê-lo higienizado, escovar o cabelo, lavar o rosto, a higiene diária com banho, escovação de dente, lavar as mãos, assoar corretamente o nariz com materiais de preferência descartáveis, manter o banheiro sempre limpo e higienizado, né? Enfim, fazer toda a nossa higiene pessoal.
Quando falamos de lavar as mãos, é lavar entre os dedos, é lavar por pelo menos uns 10, 15 segundos no mínimo, esfregando as partes das costas, a parte da frente, entre os dedos, as pontas dos dedos e preferencialmente até mesmo não só a mão, como os punhos e antebraço. Então o ideal é que você lave a palma da mão, as costas da mão, o dorso da mão, entre os dedos, ponta dos dedos, punho e até o antebraço. Esse seria o ideal. Quando falamos de banho, é tomar um banho completo, higienizando todas as partes do nosso corpo, principalmente os nossos pés e entre os dedos dos pés, as nossas costas e as nossas partes íntimas devem ser sim lavadas todos os dias constantemente. E não esquecer do algo muito importante, de algo que o pessoal esquece muito, que é enxugar. Se eu tomar um banho maravilhoso, mas não enxugar, favorece essa pele úmida ao aparecimento de bactérias e fungos, dando principalmente as micoses de pele e de unhas. Então temos que enxugar todo o meu corpo e principalmente os pés entre os dedos, que é uma área que é muito comum nós nos esquecermos. E a higiene corporal, quando fala de cabelos, envolve principalmente os famosos, piolhos. Então, uma dos parasitas mais comuns, principalmente no ambiente escolar e na fase infantil, são os piolhos. Tomar cuidado com esses parasitas. Afinal, esses piolhos se espalham muito rapidamente e podem provocar certos desconfortos no indivíduo que tem esse parasita. Então, este piolho, ele é um parasita que acaba dando muito trabalho para nós. E em relação à prevenção, observe se a criança coça a cabeça muitas vezes. Lave a cabeça diariamente, evitando deixar os cabelos úmidos. Examine o cabelo à procura de piolhos e lêndias, que seria o piolho na fase jovem. Passe o pente fino para retirar lêndias e piolhos. Não use travesseiros, pente, bonés, escova, presilha e tiares de outras pessoas. Aos meninos, principalmente o boné, e às meninas, principalmente as escovas das colegas. Mantenha o cabelo curto ou, se for o cabelo longo, preso, arrumado em ambientes coletivos. Em relação ao tratamento, lave o cabelo com shampoo apropriado para matar os piolhos adultos. Misture vinagre ao condicionador e aplique no cabelo, deixando agir por meia hora. Passe o pente fino e elimine os piolhos numa bacia com vinagre. Continue examinando o cabelo pelo menos uma vez por semana. Ferva a roupa de cama da pessoa infestada e depois passe tudo com ferro quente. Limpe bem o pente usado para retirar os piolhos e não deixe que outras pessoas da casa utilizem este pente. Então, basicamente, esses piolhos, andam nas roupas, pelos e couro cabeludo. Alimentam-se de sangue. Lêndias são os ovos dos piolhos. Podem transmitir doenças. E as bactérias do piolho podem entrar na ferida da picada e causar uma infecção local, causando um problema maior para esse indivíduo. Em relação à higiene corporal, nós temos que lembrar da higiene do ouvido, do nariz e da garganta. Então, os ouvidos, nariz e garganta são muitas vezes os grandes responsáveis, em conjunto ou em separado, pela utilização da expressão ficar de molho. Doenças ou mal-estares desses três órgãos acompanham-nos desde sempre. Em crianças, são muito frequentes. Em adultos, são as dos que mais prejudicam a nossa produtividade. São os órgãos anatomicamente interligados, em que uma alteração num deles pode afetar ou manifestar-se no outro.
uma dor de ouvido pode surgir como complicação de uma gripe ou crise alérgica, onde o nariz é o protagonista. Por outro lado, o nariz entupido obriga-nos a respirar mais pela boca, sendo muitas vezes afetada a garganta. São muitas as combinações possíveis e frequentes. Quanto aos ouvidos, 2 regras de ouro. Não insira objetos e mantenha uma higiene adequada. Pode parecer contraditório, mas não é. Tampas de canetas, clipes, lápis ou mesmo hastes flexíveis de cotonete, não devem ser introduzidos nos ouvidos, pois podemos provocar consequências graves como as perfurações da membrana do tímpano. Por outro lado, as hastes flexíveis empurram mais a cera do que as retira. A cera do ouvido, que muitas vezes tanto nos incomoda, não é sujidade, ou seja, não é sujeira. É uma substância natural que o organismo produz e que tem um papel importantíssimo na proteção e lubrificação do canal auditivo, para além de uma barreira contra a proliferação de bactérias e fungos. Então, quando formos promover a higiene, o ideal é que com o nosso próprio dedo nós façamos a higiene externa do nosso ouvido, enquanto que o ouvido médio ou ouvido interno não deva ser mexido para evitar possíveis lesões. Então, nosso dedinho com uma água e sabão para o lado aqui externo é mais do que o suficiente. Em relação ao nariz, para além do sentido do olfato, que é o cheiro, a percepção do cheiro, o nariz tem outras funções importantes. Aquece o ar, umedece-o e filtra-o para que chegue aos pulmões nas condições necessárias para que ocorra as trocas gasosas da respiração. A mucosa que reveste o interior do nariz tem que estar sempre úmida. Limpar ou umedecer com soro fisiológico é o ideal para quem está sentindo o nariz seco, ou geralmente em ambientes que está muito tempo sem chover, ou seja, a umidade do ar está muito seca. Quando estamos gripados, o nariz fica entupido. Assoar com força nessas situações pode ser perigoso, pois pode empurrar a secreção para o ouvido e até mesmo provocar uma otite, uma infecção do ouvido. Também deverá cuidar do seu nariz se estiver sujeito à inalação de poeira ou outros materiais nocivos. Nocivos é o que causa mal, faz mal. Nestas situações, previna-se com uma máscara descartável. Então, se você já sabe que vai mexer em materiais, objetos mofados, ou uma sala que se sabe que já está há muito tempo que você não higieniza, e você vai fazer a faxina, já use máscara preventiva. Evite a irritabilidade do nariz. Em relação à garganta, é o local do nosso corpo por onde passam obrigatoriamente os alimentos que ingerimos e o ar que respiramos. Tomar comprimidos só com muita água e nunca só com saliva. O medicamento pode ficar entalado ou colado na garganta, causando irritação ou engasgo. Evite alimentos muito ácidos para não causar irritação ou aftas. Quando sentir aquele incômodo na garganta, em vez de pigarrear, fazer o famoso tussa, não com demasiada força, e beba muita água. Então, de vez em ficar pigarreando, é melhor tossir. É menos agressivo à garganta e principalmente para as cordas vocais. Evite gritar, pois gritos intensos podem provocar hemorragias na garganta e nas cordas vocais. Evite estar muito tempo em ambientes com ar condicionado, pois tendem a secar as mucosas da garganta e do nariz, diminuindo as defesas das principais portas de entrada do nosso corpo. Então, quando falamos de mucosa, são aquelas áreas do nariz, boca, garganta, que tem que ficar sempre úmida. Então, vamos pensar em mucosas como
tecidos úmidos. E quando essa mucosa não está úmida, ela já está favorável para uma contaminação. Então, sim, a boca tem que estar sempre úmida, por isso temos a saliva, os olhos têm que estar úmidos, por isso a lágrima, o nariz tem que estar úmido, por isso nosso muco. Então, nós temos regiões do nosso corpo que é essencialmente, vamos dizer assim, lubrificados, úmidos. E principalmente as mucosas têm que estar úmidas. Em relação à boca, a higiene bucal é considerada a melhor forma de prevenção de cáries, gengivites, que é a inflamação da gengiva, periodontites, que é uma inflamação da gengiva e do osso que segura os dentes, e outros problemas na boca, além de ajudar a prevenir o mau hálito, ou hálito de cetose. Lembrar que cárie, resumindo, é quando o dente ele é comido pelas bactérias, vamos assim dizer. Gengivite, principalmente a gengiva está inflamada, aquela gengiva que sangra fácil. Periodontite é quando o dente fica, inclusive, mole muitas vezes. Então, um dente que não tem, às vezes, cárie nenhuma, mas ele está mole na boca e não é um dente de leite, foi um dente já de adulto. Então, é um caso mais grave de periodontite. Então, a higiene bucal é necessária para que todas as pessoas mantenham a saúde de seus dentes e boca. Uma boa higiene oral pode trazer muitos benefícios, como, por exemplo, um hálito fresco e agradável, tornar os dentes e gengivas mais fortes e saudáveis, reduzir a possibilidade de precisar fazer muitos tratamentos odontológicos curativos, gerar mais confiança e para se alimentar com segurança. Então, nesta imagem, nós temos aqui as representações de algumas doenças da boca. Então, nós temos aqui a cárie, que nada mais é do que os buracos dos dentes. Então, nós temos aqui a bactéria, que vai se alimentar principalmente do açúcar dos nossos alimentos, vai fazer o xixizinho dela, que é um ácido, e esse xixizinho dela vai começar a dissolver o nosso esmalte e a nossa dentina, causando, portanto, os buracos. Feitos esses buracos, não tem mais cura. Tem que passar um dentista para que ele possa remover esta cárie e tapar o buraco, fazer a restauração desta cárie. Aqui é uma doença periodontal, né? Então nós temos aqui um quadro de gengivite bastante forte, quando a gengiva está bem alterada, e aqui junto com o quadro de periodontite, ou seja, cadê o osso que deveria estar protegendo esse dente? Não tem, ele foi comido pela doença que é a periodontite. Então gengivite seria vamos dizer assim, dentro de uma escala, eu tenho a gengivite como um início de doença gengival e a periodontite como uma progressão da gengivite. Então, uma gengivite maltratada ou não tratada leva geralmente a uma periodontite, que é um caso mais grave da doença periodontal. O uso de piercing lingual não é o ideal, não é o indicado. Aqui eu posso acumular tanto bactérias e fungos em volta desse piercing, como eu posso machucar a própria musculatura da língua. Sem contar que às vezes pode sair a tampinha que protege, eu furar, e ao sair a tampinha eu posso muitas vezes engolir esse piercing e rasgar o meu estômago, o meu intestino por dentro. Então, o uso de piercing lingual, ele é sumariamente proibido, não deveria ser uma prática usual. Então, os jovens que têm essa sanha de querer fazer o uso desse piercing lingual, não deveria. Se caso for fazer, cuidado com a higienização. O ideal é não dormir com esse piercing, então tire-o para dormir, para evitar que você possa engoli-lo à noite ou ter algum dano com a sua boca causada por esse piercing. E em alguns casos pode levar até o câncer de boca. Então cuidado com essa prática. Candidíase, que são doenças causadas por fungos principalmente, então você tem que essa borra lingual
onde essa borra lingual ela acaba facilitando a fixação e proliferação de bactérias e fungos, que podem levar a infecções da boca. E essas infecções, geralmente não bem cuidadas, podem levar ao câncer bucal, que pode se espalhar e pode transformar esse câncer da boca em câncer chamado metastásico. Então, câncer que acaba atingindo toda o corpo da pessoa, né? E o hábito de fumo e cigarro, sim, pode levar também ou facilitar o aparecimento do câncer. E câncer na boca é um dos piores cânceres que existe, já que isso dificulta a alimentação, a respiração, e sem comer e sem respirar, realmente é algo agoniante. Então nós temos aqui mais doenças da boca, nós temos aqui a afta, nós temos o sapinho, né, que é a doença do beijo, e nós temos a herpes labial. Lembrando que a herpes labial ela é uma doença em que não existe cura, ela é uma doença cíclica e que, segundo os pesquisadores, 98% da população mundial já tem esse vírus. O que acontece é que 2% dessa população o sistema imunológico não consegue combater e não consegue controlar. E existem vários tipos de vírus diferentes. Então não é porque, já que eu tenho um vírus da herpes, logo eu não preciso me incomodar com a pessoa que tenha, porque se eu pegar, eu já tenho mesmo, não vai acontecer nada. Não. Como tem vários tipos de herpes diferentes, então o seu sistema imunológico ele está preparado para um tipo. Será que o tipo da outra pessoa, o seu corpo, vai estar? E aí você pode, a partir daquele ciclo, pegar e sempre ter o desenvolvimento. Geralmente esse ciclo está envolvido ou com frutas cítricas, abacaxi, limão, ou muitas vezes ciclo menstrual, né, ou seja, ciclo hormonal da pessoa, a exposição de sol. Então, cada pessoa que tem essa manifestação cíclica da herpes, geralmente ela sabe quando está para acontecer, né? Então, a herpes é uma doença relativamente comum, né? Porém, temos que nessa fase que ela está se manifestando, evitar o contato, evitar aí, a aproximação, para que um vírus, a pessoa que tem um determinado vírus não contamine a outra, que às vezes não tem esse mesmo vírus. Então, para evitar problema, evite ficar próxima, no sentido de falar sem o uso correto da máscara. Então, quem estiver se manifestando, que se preocupe com o próximo e se cuide nessa fase que está se manifestando, que é a fase de infecção. Quando ela não tiver infeccionado, ela não consegue manifestar a proliferação da doença, ela não consegue passar para o próximo. Mas quando está manifestada, ela consegue. Então, no período de manifestação, ela se proteja, use máscara, evite dividir talheres, enfim, ela tem que se cuidar para evitar que o próximo pegue e se contamine. E para evitarmos todo esse tipo de situação, nada melhor do que a higiene da boca. Então nós temos que fazer uma boa escovação, lembrando que uma boa escovação ela vai além de quantidade, mas sim de qualidade. Então nós temos aqui escovar o dente por lado de fora, pelo lado de dentro, por cima na face mastigatória, a língua, a mucosa e não esquecer do fio dental. Então, a higiene é por todos os âmbitos. Lembrar das axilas. Por que suamos? Um ponto importante que devemos ressaltar é que o suor em si não possui nenhum cheiro. O suor é um líquido inodoro produzido através de um processo natural do organismo, que são as glândulas sudoríparas da pele, que tem como função regular a temperatura do nosso corpo. Quando essa está muito quente ou quando fazemos exercícios físicos, a temperatura interna do corpo aumenta. E para controlar essa temperatura, nosso organismo precisa liberar o excesso de calor. O suor é composto quase que totalmente por água, por isso não exala nenhum cheiro. O suor com cheiro forte é o resultado do metabolismo das bactérias que vivem em nossa pele. Muitas vezes,
a alimentação pode afetar o odor do suor. Isso acontece porque as glândulas sudoríparas eliminam, juntamente com o suor, algumas toxinas que são difíceis de serem eliminadas de outra maneira. As bactérias presentes em nossa pele, ao entrar em contato com o suor e, consequentemente, com as toxinas, iniciam o processo de metabolismo dos componentes eliminados. Isso faz com que as bactérias liberem alguns tipos de substâncias químicas que podem causar um mau odor. Então, além disso, a falta de higiene pode aumentar o cheiro forte de suor. Um sabonete antibacteriano, aliado a um bom desodorante, pode ajudar a evitar o mau cheiro. É importante também estar atento à higiene das roupas, pois muitas vezes o cheiro de suor fica impregnado e é necessário ter maior atenção na hora de lavagem, sendo preciso muitas vezes esfregar as mãos às regiões das axilas. Em relação à nossa higiene corporal, uma outra situação que nós temos que nos ater ou ter cuidado é em relação à forma de usar o papel higiênico, principalmente para as meninas. Então, muitas vezes nós fazemos o famoso número 2. Então, vamos lembrar que o número 1 é o xixi, o número 2 é o cocô. Quando formos fazer o número 2, muitas meninas pegam e faz a higiene limpando do bumbum para frente, porque às vezes é mais fácil. Porém, esse mais fácil se torna ruim. Por quê? Imagine que eu fiz o número 2, vou pegar e vou limpar trazendo para frente. Eu vou acabar trazendo as bactérias, enfim, a sujeira que estava no meu ânus, que estava no meu cocô, e trazendo principalmente para a região da vagina, né? Ou seja, então eu vou estar contaminando a minha mucosa vaginal com sujeiras que vieram do ânus. Então, para evitar esse tipo de situação, o ideal não é fazer de trás para frente, mas sim de frente para as costas, pois é muito mais fácil depois tomar um banho e higienizar essa região do que eu trazer as bactérias e a sujeira para o interior do meu corpo através da vagina. Então, essa é uma forma de higienizar. Então, a forma de limpar o ânus, para frente, ela não é a indicada, não deve ser a usada. Então, nós temos aqui um cuidado principalmente para as mulheres. E no caso dos homens, nós temos que sempre promover a higiene do pênis e lembrar do nosso prepúcio. O que é esse prepúcio? Seria uma sobrepele que muitas vezes nós temos. Alguns meninos às vezes não conseguem limpar a cabeça do pênis. E é muito complicado, porque se não conseguir limpar a cabeça, pode acumular bactérias e pode trazer problemas para o órgão genital masculino. Então, se a pessoa tem um prepúcio muito forte, que não consegue expor a cabeça do pênis, é o ideal que ela procure um médico para ver qual é a melhor forma de poder expor a cabeça, porque o ideal é que o menino consiga puxar a pele do seu pênis, expondo a cabeça do pênis. Se não conseguir expor a cabeça, quando recém-nascido, pequenininho, a mãe sabe disso, ela vai no banho e vai puxando, até depois de uns 7, 8 dias, 10 dias, ela acaba colocando a cabeça toda para fora, sem problema nenhum. Se eu não conseguir pôr a cabeça para fora, eu vou chamar de fimose, e muitas vezes precisa fazer uma remoção cirúrgica dessa fimose para que eu possa expor a cabeça do pênis. A glande, essa cabeça do pênis nós chamamos de glande. Então, se essa glande não for exposta, sair para fora, ela pode infeccionar e pode causar lesões no órgão genital masculino. Então, as crianças jovens precisam fazer essa exposição da cabeça. Se não conseguir, tem que procurar um médico para ver se ela está com a fimose, o grau de fimose e como tratar esta fimose.
Em relação à genitália feminina, né, a vagina e o pênis não devem ser lavados com água e sabão mais de uma vez ao dia. Por quê, professor? Pelo fato que aqui nós temos um pH. Este pH, que é ácido, ele é bom para matar ou controlar as bactérias nessa região. Se eu lavo todo dia meus órgãos genitais e sempre com muita água e sabão, este sabão tende a neutralizar essa acidez natural e favorece, portanto, a entrada de micro-organismos ou a proliferação de micro-organismos já existentes. Então, eu devo higienizar? Sim, claro, mas somente o ideal é evitar o excesso de higiene, principalmente com sabão e aqueles que são neutrificantes, ou seja, que tornam o pH neutro. Então, o ideal é tomar cuidado com esse tipo de material. Talcos e perfumes causam irritação nas regiões íntimas. Então, evitar o uso de talcos e perfumes, principalmente nessa região, e talcos e perfumes que têm um mecanismo de quimicamente alterar o pH, principalmente esse tipo de situação. Absorventes internos e externos devem ser trocados em no máximo 4 horas. Então, principalmente para as mulheres que estão na fase de menstruação, então as jovens, adolescentes que estão começando, o que é a menstruação? É um ciclo natural que a mulher tem de eliminar os tecidos que ela teve para guardar o bebê não apareceu, ela joga para fora esse tecido em excesso. Então esse tecido vai chamar de menstruação. Na fase de jovens e pré-adultos, vamos assim dizer, né, onde começou o ciclo menstrual agora, então ela pode ter muitos tecidos, pode ficar assustado com o volume de sangue, até o corpo se acostumar. Quando o corpo se acostumar, o ciclo estiver fechado, então ela vai começar a entender que é uma coisa natural dela e vai se precaver. Geralmente na fase inicial esse ciclo não é regular e geralmente as mulheres na fase adulta já têm um ciclo regular de 28 ou de 30 ou 31 dias. Evitar duchas exageradas na região vaginal, como nós falamos, por causa do pH, mas sim, tem que higienizar. E prefira tecidos que permitem a respiração, como tecido em algodão e peças que não apertem a região. Tem tecidos de poliéster, principalmente, que acabam não facilitando a troca de umidade, de ar nessa região, deixando a região bastante abafada, que favorece mofo. O mofo é fungos. Então, região quente, úmida e abafada, geralmente favorece o mofo. E mofo geralmente é fungo. Então, o nosso corpo não é diferente. Então, lembrar que tanto homem quanto mulher, lembrar que XY significa símbolo masculino, XX seria feminina. Então, nós temos que cuidar das axilas, no caso dos homens, dos pênis, do ânus, das nádegas. A mulher, tomar cuidado com seus seios, a região pubiana, que é acima da vagina, a região vulvar, que é a região da vagina, e as coxas, principalmente na parte interna. Como nós falamos, é uma área de fácil acesso para micro-organismos e infecções na mulher. Uma outra coisa que nós temos que nos preocupar é em relação aos nossos pés. Então, nós já falamos que existe suor natural. Suor é uma forma de controle do corpo, da temperatura do corpo. Porém, nosso corpo é mais bactérias do que célula. Para ter uma ideia, a cada uma célula nossa, nós temos 10 bactérias. Até uma brincadeira que fala que nós somos bactérias formadas por algumas células, porque nós temos mais bactérias no nosso corpo do que célula propriamente dita, né? E essas bactérias estão por todo o nosso corpo, desde a nossa flora intestinal, que é muito benéfica e necessária para nós, como na nossa pele, boca, pés. Então nós temos bactérias espalhadas por todo o nosso corpo. E lembrar que existem bactérias boas e bactérias nocivas, as ruins. O que nós temos que evitar são as bactérias nocivas. As bactérias boas são nossas amigas. Então, da mesma forma que nós temos que controlar a umidade do nosso corpo, a umidade traz a proliferação de bactérias e fungos, então nós temos que tomar cuidado com nossos
calçados e também com os nossos pés. Então, por isso a importância de secar sempre nossos pés após o banho ou após o exercício físico, enfim. Meu pé está molhado, meu pé está úmido, eu tenho que promover a higienização do meu pé. Então, lembrar que os nossos hábitos de higiene são de suma importância para a nossa saúde. E saúde não é apenas ausência de doença, é, além da ausência de doença, bem-estar social e bem-estar mental. Eu tenho que estar de bem comigo mesmo e de bem com a sociedade. E dessa forma, nós agradecemos, então obrigada em nome da professora Irene e obrigado em nome do professor Fábio. Então obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!